Paternidade universal de Deus. Isto é bíblico? Jeremias capítulo 32, versículos 17. Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada há que Te seja demasiado difícil. Prezados ouvintes, algumas seitas secretas têm usado a expressão paternidade universal de Deus, significando com esta frase que todos os seres humanos que nascem na terra são filhos de Deus. É verdade bíblica isso que se ensina? Não é verdade bíblica. O que nós encontramos realmente na Bíblia Sagrada, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, de Gênesis, versículos 26 e 27, diz exatamente assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como se vê da leitura feita, na parte inicial do versículo 27, usa-se o verbo criar. E criou Deus o homem. E finalizando, homem e mulher os criou. De modo que, quando lemos em determinadas revistas a afirmação Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, repetitiva, leva pessoas a admitirem que sim, que na verdade todos somos filhos de Deus. Enquanto isso, a Bíblia usa de uma limitação no emprego desta expressão Filho de Deus. Ela declara que é uma condição a ser preenchida para que realmente nos tornemos filhos espirituais de Deus. E diz então o texto bíblico em João capítulo 1, versículos 11 e 12, que Jesus veio a este mundo, e diz o texto, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Especificamente o texto está falando do povo judeu, que pediu a crucificação de Jesus. O povo não o recebeu quando Pilatos quis apresentar Jesus, dizendo, eis aqui o vosso rei, açoitá-lo-ei e o soltarei. Não, não, crucifica-o, crucifica-o. E assim Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Já no versículo 12 do capítulo 1 de João, diz o texto que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aí está a condição sine qua non, condição única de alguém se tornar um filho de Deus. Então a Bíblia, dirigindo-se a leitores que já tomaram essa providência, declara: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. É uma citação da Bíblia em 1 Pedro 4, versículos 12 e 13. Deus, por intermédio da sua graça, do seu favor, porque graça é isso, favor imerecido, Ele mudou a nossa vida a tal ponto que Paulo chega a dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Houve uma mudança para que nos tornássemos filhos de Deus, filhos regenerados, nascidos de novo. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 6, declara: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Essa palavra Abba é uma expressão aramaica que pode ser traduzida por papaizinho, aquela maneira afetiva de uma criança ainda na sua infância se dirigir ao pai, paizinho, papaizinho. É uma intimidade que o pai reconhece quando a criança, seu filho, se expressa dessa maneira. Então aí está a intimidade que nós podemos gozar como filhos adotivos, porque filho legítimo, filho gerado, é o Senhor Jesus Cristo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único na qualidade, porque possui a mesma natureza do Pai. Jesus não é um ser criado, Ele é criador, como diz João 1 e 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. De modo que Jesus, como Filho unigênito, sempre existiu coeternamente com Deus, o Pai. E Ele, Deus o Pai, enviou seu Filho a fim de nos dar esta condição nova de filhos, agora adotados à família de Deus. Certa ocasião, durante o ministério público do Senhor Jesus Cristo, chegaram-se alguns que estavam ao seu lado e lhe disseram assim confidencialmente: eis que tua mãe e teus irmãos estão aí e procuram falar-te. Jesus olha para os presentes e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, é minha irmã. Aí está uma família nova que foi adotada, a família de Deus, para que tenhamos esse privilégio que a Bíblia nos concede, como já acabamos de ler, para que na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, prezados ouvintes, você não pode chamar-se filho de Deus no sentido de que Deus seja Pai de todos. Você pode ser chamado filho de Deus na aceitação de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados
filhos de Deus. E queremos dizer que filhos de Deus não quer dizer que a pessoa aqui na terra, vivendo nessa condição como filho, que não venha a padecer sofrimentos e circunstâncias adversas que são comuns a todos os homens. Mas temos uma intimidade com Deus, e de modo que quando nós começamos a nos afastar dessa condição de filhos de Deus, sempre Deus nos trata como filhos da maneira como um pai que corrige o filho a quem ama. É o que nos diz o escritor do livro aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 a 11. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, porque Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm feito participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os respeitávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Pois eles nos corrigiam como bem lhes parecia por um pouco de tempo. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, todo tipo de dificuldades, de tribulações que enfrentamos, seja circunstancial, emocional ou pessoal, tem como objetivo nos conduzir a um estado de total dependência de Deus. Agora quero prevenir você, meu prezado ouvinte, que paralelamente a essa doutrina extemporânea, fora da Bíblia, segundo a qual se prega a paternidade universal de Deus, hoje também se criou uma teologia, conhecida como teologia da prosperidade, que não passa de um ensino herético, segundo o ensino dessa chamada nova teologia. Crente não pode ficar doente. Crente doente, ou ele está em pecado ou está com falta de fé. Essa doutrina é diabólica e está sendo ensinada de púlpitos, levando pessoas a supor que, infelizmente, quando adoecem, ou eles estão fracos na fé ou têm cometido um pecado. Logo, além da enfermidade, ainda pesa a consciência de que esta enfermidade adveio por algum pecado cometido. Pode ocorrer, mas dizer que qualquer enfermidade que um cristão possa vir a ter implique em pecado ou em falta de fé, isso não tem base na Bíblia Sagrada. E também outro ensino que esta mesma teologia traz é que o crente bem com Deus, caracteristicamente firme com Deus, é aquele cristão financeiramente bem, aquele que tem riquezas, que pode ostentar um carro importado, que ter apartamentos em Campos do Jordão, casas suntuosas.
E isso demonstra que a pessoa vive em harmonia com Deus. Não é verdade? Você pega a lista Forbes, que é uma revista que indica periodicamente os nomes das pessoas mais ricas da Terra, começando com Bill Gates, 56 bilhões de dólares. Vê se essa gente tem contato, comunhão com Deus, vive para Deus. Não, desligados de Deus. Como se justifica isso? Ao passo que há cristãos genuínos, e temos o exemplo de Jó, homem íntegro, reto, obediente a Deus, que passou por uma tribulação que poucos poderiam suportar. Perdeu todos os seus bens de uma só vez. Perdeu 10 filhos numa só ocorrência. E ele, depois de tomar conhecimento de toda a desgraça que viera sobre a sua vida, ele se prostra de joelhos e diz: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí está um autêntico cristão que pode suportar problemas, lembrando-se de que Deus está sempre ao seu lado, e esta constitui a sua felicidade, não apenas restritamente aqui nesta terra, mas há uma pátria celestial para onde nos dirigimos, segundo a promessa de Jesus em João 14, 2 e 3. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aceite a Jesus como Salvador. Assim você pode autenticamente, corretamente, ser chamado filho de Deus por adoção. Amém.